Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, é um grande privilégio que a gente tem poder abrir a palavra de Deus, poder estudá-la. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que meditam na palavra de Deus. E depois de cantar um cântico como esse, não dá para esconder que um dos grandes problemas que eu tenho no meu coração diante de Deus é a murmuração, é o descontentamento. E eu quero falar hoje com vocês sobre esse tema, aprendendo o segredo do contentamento. É o tema da mensagem. Aprendendo o segredo do contentamento. E se eu for avaliar o contentamento olhando para o rosto de vocês aqui agora, eu acho que a coisa está feia aqui hoje. Eu acho que todo mundo luta com os seus pecados pessoais, mas o pecado da murmuração, da reclamação, da insatisfação é algo que está inerente na nossa natureza pecaminosa. E nós vamos tratar disso à luz da palavra de Deus. Texto clássico que ensina a teologia do contentamento é Filipenses, capítulo 4. Versos de 10 a 20, eu gostaria de convidá-lo a ler esse texto. Faremos uma exposição. E quando estava estudando esse texto, reestudando esse texto, o apóstolo Paulo ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi Paulo, então ensina para a gente. Você já aprendeu? Você já aprendeu, Paulo, a viver contente? Eu não aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero ir para cima. Eu quero chutar o balde. Eu não aprendi isso ainda. E olha que já estou velho. E a pior coisa para um crente é o espírito de descontentamento, de murmuração. Charles Spurgeon chega a dizer que a murmuração é a cantiga do inferno. Por que no inferno vai haver choro e ranger de dentes? Porque as pessoas vão estar murmurando lá, eternamente. E eu não quero ir para lá não. Filipenses 4, de 10 a 20, aprendendo o segredo do contentamento. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas vos faltava o quê? Oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-os na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja já se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, no ano de 61 ou 62. Dessa prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Paulo escreveu essa carta com 3 objetivos. Ele escreve a igreja de Filipos, a igreja que ele plantou. O nascimento desta igreja está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, da sua segunda viagem missionária. Essa igreja nasceu com a conversão de Lídia, com a conversão de uma menina endemoniada, com a conversão do carcereiro em Filipos. Ali Paulo foi preso injustamente junto com Silas. Ali ele apanhou injustamente. Mas Paulo escreve essa carta, e o tema dessa carta é alegria. Ele escreve justamente para expressar a sua alegria e a sua gratidão a esses irmãos de Filipos, porque foi uma igreja que o ajudou, que o sustentou no seu ministério. Ele escreveu essa carta também com um segundo motivo, com um segundo propósito, que foi encorajar aqueles irmãos a terem firmeza e estabilidade na fé. Está lá no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele escreve para agradecer, ele escreve para encorajar essa igreja, mas ele escreve também para convocar essa igreja a sofrer pelo Evangelho, a participar com ele dos sofrimentos do Evangelho. E é nesse contexto que, ao encerrar essa carta no capítulo 4, ele vai falar desse assunto que é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida pessoal. E esse tema é contentamento, satisfação. Veja no versículo 11, eu quero que você leia comigo, por favor, o versículo 11, que é o versículo chave dessa passagem. Vamos ler juntos? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, primeiro, o que é contente? O que é contentamento? O que significa essa palavra? Essa palavra autarquês no grego significa autossuficiência, satisfação pessoal, satisfação consigo mesmo, com aquilo que tem, com aquilo que é, com aquilo que está acontecendo. E essa palavra, ela é também traduzida como ampla suficiência. Essa expressão aparece aí no capítulo 4, quando nós lemos aí, quando ele diz: recebi tudo e tenho o quê? Abundância, estou o quê? Suprido, estou satisfeito, estou completo. Mas observe que essa palavra contentamento não é algo que existe naturalmente no nosso coração. Ninguém nasce contente, por isso que o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu. Aliás, uma das características fundamentais do pecado na nossa vida é trazer justamente a insatisfação, a ingratidão, a reclamação. E eu posso dizer que nós estamos vivendo isso hoje. Se existe uma geração que reclama, se existe uma geração que está insatisfeita, se existe uma reclamação que murmura, é a nossa geração. Porque nós vivemos numa sociedade que trabalha para criar em nós essa insatisfação.
Pergunto para você: você já comprou o novo telefone da Apple ou não? Qual é o seu modelo? O 10? O 11? O 12? O 13? O 14? Porque saiu o 15 agora, não é isso? E tem gente que dorme na porta da loja porque tem que comprar. Nós vivemos numa sociedade que trabalha todo um marketing demoníaco para despertar desejos, para encorajar satisfação de desejos e não de necessidades. Isso está tomando conta da nossa vida. Nós estamos chegando no final do ano e tem muita gente que está terminando o ano dizendo: tomara que termine logo o ano. Esse ano de 2023 foi um ano difícil. Estou doido que vira logo 2024, como se 2024 vai ser grande coisa na sua vida. Se você não aprender a viver contente hoje, você vai reclamar todo ano. A murmuração, irmãos, é um pecado que Deus abomina. Deus abomina a murmuração na vida, no coração do crente. Porque quando eu murmuro contra Deus. Eu murmuro contra a pessoa de Deus, contra o tratamento que Deus está me dando. Terceira coisa que eu aprendo aqui, primeiro, o que é murmuração, o que é contentamento. Segundo, que eu preciso aprender o contentamento. Terceiro, é que o contentamento é algo interno, é algo do coração. Tem muita gente hoje que gosta de fazer camiseta, né? Sugestão: eu estou contente. Aí você veste essa camiseta. Eu sou feliz, né? Tem muita gente hoje que gosta de... Parece que as pessoas se tornaram assim outdoor, né? Ele coloca uma camiseta e aquela camiseta é a mensagem da sua vida. E muitas vezes aquilo é algo externo, é algo marqueteiro, é algo de aparência. Porque quando Paulo fala aprendi a viver, esse aprendizado não é algo apenas cognitivo, mas é aquilo que está lá no Salmo 112, quando diz que o coração do justo não teme más notícias, porque o seu coração está firmado em Deus. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, o coração dele está firmado no Senhor. Mas eu quero rapidamente, usando esse texto, como viver contente. Qual é o segredo de Paulo? Porque ele aprendeu. Se ele aprender, ele vai ensinar a gente. E a primeira coisa que eu vejo, eu quero que você leia aí o versículo 10. Versículo 10. O que diz aí? Vamos ler juntos? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Primeiro segredo para a gente aprender o contentamento é a gente ter uma confiança total e plena na providência de Deus. Paulo está preso em Roma. 10 anos já se passaram quando ele esteve ali na cidade de Filipos. A igreja de Filipos sempre foi uma igreja amorosa com Paulo. Sempre o ajudou no seu sustento, ou seja, foi a única igreja que ele plantou que o ajudou no ministério, no sustento do seu ministério. 10 anos se passaram, e no versículo 10, Paulo diz: eu fiquei muito alegre, eu fiquei não somente alegre, mas alegre sobremaneira no Senhor,
porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Ou seja, depois de 10 anos, vocês não se esqueceram de mim. Depois de 10 anos, vocês mandam agora Epafrodito trazer uma oferta para mim, trazer um auxílio para mim. E é justamente nessa hora, nesse momento, que eu estou mais carente, que eu estou mais precisando, essa oferta chega. Veja o que ele diz, no versículo 18, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível o quê? A Deus. Meus irmãos, preste atenção que aqui tem uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. Porque quando a gente crê na providência de Deus, a gente descansa o nosso coração na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não vivo contente porque eu quero controlar todas as coisas. Eu não vivo contente porque eu quero que todas as coisas estejam debaixo das minhas mãos, do meu controle. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que esse Deus que cuida de mim, esse Deus que é o Deus de toda providência, na hora certa, no momento certo, no dia certo, usando as pessoas certas, Ele vai intervir, Ele vai agir na minha vida, a meu favor. Eu aprendi uma coisa: Deus tem duas maneiras de agir na nossa vida como crentes. Primeiro, com milagre. O que é milagre? Milagre é quando Deus extraordinariamente faz uma intervenção. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito e o povo chegou diante do Mar Vermelho, o que é que Deus fez? Deus abriu o mar. Isso foi o que? Um milagre. O povo passou a pé enxuto. Depois Deus o quê? Fechou o milagre, concluiu o milagre. Isso é milagre. Mas a vida ordinária é providência. O que é providência? Não é quando Deus faz uma intervenção direta, extraordinária. É quando Deus, Ele controla todas as circunstâncias. São centenas, são dezenas, são milhares de circunstâncias. E Ele vai pegando essas circunstâncias todas e vai trabalhando de tal maneira que a bênção chega na minha vida, na sua vida. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que está em Romanos. Já preguei aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está preso. Ele podia estar chateado, podia estar reclamando. Não, ele escreve uma carta sobre alegria. Paulo não ora para sair da prisão, ele ora para que a palavra de Deus se expanda. Porque Paulo confiava plenamente que todas as coisas, que todas as circunstâncias, que todas as pessoas estão debaixo do controle de Deus e que todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que são chamados, que são amados por Ele. Amém, meu irmão? Então creia na providência de Deus. Você não está no controle, mas Deus está no controle. Vocês estão entendendo ou não? Paulo está ensinando isso para a gente. Às vezes, a gente quer dar uns pitacos para Deus. Quer ou não quer? Deus faz assim, faz assado, faz assim. A gente até faz planos, projetos. Senhor, por favor, aprove aqui. Estou lhe ajudando.
A gente tem que ensinar Deus. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha para aquele que nele o quê? Espera. Descansa seu coração, meu irmão. Você está vivendo uma situação difícil, complicada. Você tem todos os motivos nesta noite para estar zangado com Deus. Você está com o seu coração azedo. Mas o mel que Deus quer derramar para você nessa noite é o mel da providência dele. Ele está dizendo para você: meu filho, está tudo debaixo do meu controle. Fica na paz, descansa seu coração, sossega seu coração. Agradeça por tudo que está acontecendo. Louve a Deus por tudo que está acontecendo, porque tudo está debaixo do controle dele. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, aqui Paulo vai nos ensinar: esteja satisfeito com o atendimento das suas necessidades. É a primeira parte do versículo 11. Ele diz: digo isso não por causa da pobreza. Ele não diz que aprendeu a viver porque ele é pobre. E eu agora sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Não é isso que ele está dizendo. Mas há uma coisa muito interessante, irmãos, que gera muito descontentamento no nosso coração. Há uma diferença entre necessidade e desejos. Repete comigo, vamos lá? Há diferença entre necessidade e desejos. Paulo está dizendo aqui que todas as suas necessidades estão supridas. E ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade acompanhada do contentamento. Timóteo, se as nossas necessidades básicas estão supridas, esteja o quê? Contente, satisfeito. O grande problema do descontentamento não está no atendimento das nossas necessidades, mas está justamente na imposição dos nossos desejos. E Tiago capítulo 4 fala que as nossas lutas, as nossas batalhas espirituais estão justamente nos nossos desejos carnais. Desejar aquilo que nós não precisamos, desejar aquilo que é proibido, desejar aquilo que é do outro. E é muito importante a gente entender isso, meus amados irmãos, porque há psicólogos, há sociólogos que criaram até a pirâmide das necessidades. E se essas necessidades principais, fundamentais, elas estão sendo atendidas, então viva contente. Não é porque eu estou pobre, não é porque eu não tenho tudo o que eu desejo, mas Deus está cuidando de mim. Veja, por favor, Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 12. Desculpa, 13. Vamos ler juntos, bem forte. Hebreus 13, 5 e 6. O que diz? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele está dizendo:
jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Significa que eu sou um pai que cuido de você, que supro todas as suas necessidades. Mas Deus sabe que Arival não gosta só de necessidade, tem muito desejo. Nosso problema está aí. A igreja está com 4 mil membros, eu quero 10 mil. Compramos 12 carros, eu quero comprar o bairro todo. Eu sou assim. Todos nós, irmãos, lutamos com os nossos desejos. Você nunca está satisfeito? Você já lutou que você estava com um carro 3 anos, 4 anos, seu carro estava com 20 mil quilômetros rodados. Você diz assim, sua mulher disse para você, que geralmente o homem não pensa nisso. Sua mulher diz, está na hora de trocar. Mas minha filha, o carro está novo. Aí você vai lá, na concessionária, leva seu carro. Seu carro que foi novo, quando você comprou, o cara disse que tinha tudo, agora não tem nada. Já notou isso? Quando você vai comprar, você cansa, porque o cara pega o negócio lá, fala do carro, o seu carro tem pneu, tem buzina, tem lanterna, tem isso. Põe lá uns 70, 80, você fica todo de tanto item. Mas na hora que você vai vender, esquece, não. Olha, o mercado está ruim, o seu carro está assim, ó. Outra coisa, está bebendo muito e tal, vai sair de linha, é uma desgraça. E aí, se você estiver com sua esposa, o vendedor já é treinado e diz assim, sua esposa merece um carro novo. Merece, olha a madame, tá. Aí você fica. Ó, eu vou falar ali com o gerente, aí volta e só vou lhe dar os tapetes. Você não vai pagar IPVA. O PVA de dezembro é um mês só. O cara, ó, lado de PVA. Já notou isso? Seu carro estava bom. Novinho o seu carro. O cara que comprou ficou feliz. Se foi pobre, então, olha, louvou a Deus que ele saiu do Uno Mille e pegou seu carrão. Bênção! Irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo aqui, não reclamo da pobreza não. Eu estou satisfeito. Não por causa o que da pobreza. Não por causa que Deus tem apenas suprido as minhas necessidades. E eu queria que você aprendesse isso, irmãos. Tem gente que gosta de ir para restaurante. Não gosta de restaurante? Aqui, o pessoal gosta de restaurante. Às vezes termina o culto aqui, pastor, vamos comer uma pizza. Não, não quero não. Às vezes eu vou. Eu chego em casa. Aí não tem pizza, não tem restaurante. Eu gosto de fazer o seguinte, contando segredo para você. Eu gosto de tomar leite quente com Toddy. Aí tem uma bolacha Tostini de água. Chama de água, mas tem. É só para enganar a gente. O Toddy também é sem açúcar, mas é doce pra caramba. E aí eu gosto de. Quem gosta de bolacha de maisena? Eu gosto da Piraquê. Bolacha de maisena. Irmãos, quando eu tomo aquele Toddyzinho quente, e você sabe que pobreza não sai de dentro. Aí eu não sei se você já pegou um biscoito de maisena e molhou no Toddy quente. É como tomar café com leite com pão na chapa. Você molha. Pobre gosta de molhar tudo. Aí você molha. Aí você não lembra de fazano, você não lembra de nada, porque aquilo ali o quê? Me satisfaz.
Eu estava reclamando essa semana do calor. Eu me lembro que eu estava conversando com o Tassi, quando a gente casou, morou em Jiquié, a cidade do sol. Penso na antessala do inferno. Quente, é igual Araraquara aqui. Morada do sol, vai para Araraquara, pra você ver. Viu, Zuleika? Calor. Não tinha dinheiro. Não tinha ar-condicionado. O meu dinheiro comprava, não sei se você já usou aquilo, que é um negócio que você põe fogo e solta um cheiro. Como é o nome daquilo? Quem é pobre lembra o nome? Hein? Era redondinho assim. Hein? Aspiral. Você acordava no outro dia impregnado, com cheiro de aspiral. Lembra disso ou não? Agora todo mundo reclama. Às vezes você dormia no sofá. Você já dormia em sofá com calor? Aquele sofá de pobre que não tem encosto. Era um pedaço de madeira, você põe o travesseiro. Eu já dormi muito em sofá. Eu, quando era seminário, me hospedava na casa dos crentes. E eu tinha uma sorte, porque todo pobre me convidava para ir para a casa dele. Eu dormia naquele sofá e via aquele calor com muriçoca. Aí você joga o lençol, fica quente, você tira o lençol, a muriçoca vem. Já passou por isso ou não? Você não era mais feliz? Você está reclamando. Parece que o mundo vai acabar agora com esse calor. Todo mundo reclama. Todo mundo está insatisfeito, todo mundo está chateado e tal. Paulo diz, coisa linda aqui. Digo isso não por causa da pobreza. Eu sou pobre mesmo. Eu sou um pobre feliz, um pobre satisfeito. O Senhor cuida de mim. Então aprenda uma coisa. Esteja satisfeito com as suas necessidades, o quê? Supridas. Você está comendo, você está bebendo, você está vivendo, você está andando, você está dormindo. Pode não ser o melhor da vida, mas Deus está cuidando de você. Não está faltando nada para você. Se você é crente, Deus não erra, não falha em cuidar de você. Por isso, diz, não andeis o quê? Ansiosos. Terceira lição. Independa das circunstâncias. Irmãos, aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. E que situações são essas? Ele diz, tanto você está o quê? Humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. É muito difícil a gente viver contente quando a gente teve abundância e agora está vivendo na escassez. É difícil. Mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos viver uma vida. Nós precisamos tirar o nosso coração, o nosso contentamento, a nossa alegria das circunstâncias. Das circunstâncias. Essa é uma coisa difícil. E eu sei que é difícil. Pastor Hernandes tem um sermão famoso aqui em Filipenses que ele fala sobre os ladrões da alegria. Eu já até decorei. São os 4 ladrões das... E um dos ladrões da alegria, além das pessoas e outras coisas mais, que eu esqueci agora, mas são as circunstâncias. Circunstâncias. As más circunstâncias, elas geram o quê? Descontentamento. Porque as circunstâncias que geram são aquelas circunstâncias indesejáveis. As más circunstâncias. As circunstâncias imprevisíveis. As circunstâncias assim, repentinas,
que vêm sobre a nossa vida, que nos tira da rotina, que nos tira da zona de conforto. As circunstâncias. E às vezes a gente não entende. Por isso que nós precisamos confiar na total providência de Deus, porque todas as circunstâncias, elas estão debaixo do controle da providência de Deus. De Deus. Quarto lugar. Quarto lugar. Qual é o quarto segredo do contentamento? E essa aqui para mim é essencial. Depender da força que vem de Cristo. Veja no versículo 13, por favor. Tudo, vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o que? Posso. Ou seja, eu posso enfrentar tudo. Não com a minha força, não com o meu poder, não com a minha capacidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos acompanhando o pastor Ronaldo Lidório. Nós estamos acompanhando aqui a vida de alguns irmãos aqui da igreja que estão lutando no tratamento de câncer. E não existe, eu acho que doença mais terrível para uma pessoa enfrentar e para uma família enfrentar do que um câncer. E o tratamento é um tratamento também muito agressivo, dependendo das circunstâncias. E você dizer, pastor, eu estou contente. Você não está contente. Mas você pode dizer, eu não estou contente, mas Deus pode me ajudar nesse momento. Eu posso receber a força que vem dele. Quando ele diz, tudo posso naquele, esse naquele é Jesus. Quem me fortalece é Jesus. É a graça de Jesus, é o poder de Jesus, é a presença de Jesus. Ou seja, eu não posso viver uma vida contente se eu não receber de Jesus esse poder sobrenatural. Eu não posso. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo foi um homem que, quando ele se converteu, Deus deu uma mensagem para Ananias dizendo, vai lá, cuida de Paulo, porque ele é um eleito, eu escolhi, e ele vai ver o que é sofrer. Então, na conversão de Paulo, Deus já havia determinado que a sua vida seria uma vida de sofrimento. Paulo teve muitos privilégios, mas ninguém, nenhum apóstolo, nenhum crente do Novo Testamento sofreu mais do que Paulo. E ele sofreu justamente a partir do momento que ele se tornou crente. Então, se existe um testemunho que Paulo podia dar para mim e para você, depois que eu virei crente, minha vida virou um mar de rosas. Não. Depois que eu virei crente, aí que eu aprendi a experimentar os piores de todos os sofrimentos. No capítulo 12, Deus coloca na vida dele, para ele não se ensoberbecer, um espinho na carne. E esse espinho na carne o esbofeteava, para que ele não se exaltasse. E ele orava, pedia ao Senhor para que aquele espinho na carne fosse afastado da vida dele. Mas no versículo 9 e 10 eu quero que você leia comigo, por favor, o que ele aprendeu, o que ele diz aí. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas eu não sou forte porque eu sou forte porque eu sou fraco. E quando eu reconheço que eu sou fraco, o poder de Jesus me sustenta. Então uma coisa é você enfrentar um câncer, você enfrentar uma enfermidade, é você enfrentar uma situação difícil sem Jesus. Outra coisa é você saber que tudo você pode naquele que fortalece. Você pode ter uma vida alegre, de contentamento, de satisfação, sabendo que há um poder sobrenatural sendo derramado sobre a sua vida. Aí você aguenta. Irmãos, eu tenho medo, não de morrer, mas eu tenho medo de ficar inválido. Você tem medo disso ou não? Eu tenho medo. Já falei com o Senhor, posso escolher a minha morte? Infarto fulminante, pronto. Ou então que eu pegue uma gripe, vou lá para o hospital, infecção generalizada. Pronto. Eu já escolhi, já pedi. Agora não me deixe numa cama, Senhor. Uma enfermeira limpando meu traseiro. Eu tremendo, gaga. Já pedi para Deus. Você nunca pensou nisso, não? Você não pensa nisso só quando ele vai chegar aos 60 e a gente começa a pensar nisso, né? Senhor, que eu não dependa de nora, nem de genro, nem de cunhado, misericórdia, nem de sogro, de sogra, me mata logo, não me deixa depender desse povo. Eu falo essas coisas porque eu sinto isso. Você não fala, tudo bem, eu sou a voz de vocês. A gente vive assim. Irmãos, há coisas, há lista que você poderia fazer. Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por isso. Mas às vezes Deus permite que você passe coisas que você jamais imaginou que passaria na vida. Você está passando agora. E você diz, Senhor, eu não vou aguentar, está duro, está difícil. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, voarão, correrão, andarão. Porque Deus, Ele faz forte ao cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quando eu estou exaurido no meu vigor, quando eu não tenho mais forças, Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas vou terminar. Estou pregando muito igual o pastor Hernandes. Quinto segredo e último, para a gente aprender a viver contente. Primeiro, confiar na total providência de Deus. Segundo, estar satisfeito com as necessidades supridas. Terceiro, viver uma vida independente das circunstâncias. Quarto, depender da força que vem de Cristo. Quinto, ser generoso com os outros. Toda pessoa que não faz nada por ninguém, geralmente é insatisfeita. A gente aprende, há um contentamento, meus amados irmãos, que brota da generosidade. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado é mais dado o quê? O quê? Receber. E eu vejo aqui no texto, a partir do verso 14, Paulo diz assim, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação.
Sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para assim, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Presta atenção. O fruto que aumenta o vosso crédito aqui é o crédito do contentamento. É o crédito da satisfação. Irmãos, quando você faz o bem a alguém, quando você ajuda alguém, quando você abençoa a vida de alguém, a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus, e Deus paga bem. Deus não é caloteiro. Há uma satisfação em servir. Por que Deus é feliz? Porque o nosso Deus é o Deus, Ele é o Pai da generosidade. E Ele faz o bem para quem não merece. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele é o Deus de toda bondade. E Paulo vai nos ensinar isso aqui. E ele diz, recebi tudo. E quando você oferece a alguém, você abençoa a vida de alguém, é como se aquela oferenda, é como se fosse um culto a Deus, é como se você estivesse glorificando a Deus, ajudando, louvando a Deus. É um ato de adoração quando você é generoso. Nós temos experimentado isso aqui na igreja de Pinheiros. Eu tenho experimentado na minha vida pessoal. Irmãos, eu não posso falar dessas coisas que acontecem no meu coração, porque eu fico muito nu diante de vocês. Mas o pastor Mariano falou, pastor Arival, dia 18 nós temos que inaugurar o templo lá em Biúna. Eu falei, tudo bem, pastor, pode ir. Vai em paz. Não, mas o senhor é o pastor da igreja, o senhor é o presidente, tem que ir lá. Tem um culto, tem que entregar a chave para o pastor. É um cerimonial. E eu sem querer ir. Estava querendo ir, não. Aí ele marca às 16 horas. Eu digo, pastor, você já viu a previsão do tempo? Às 16 horas vai acontecer vendaval, uma tempestade. Eu não queria ir, porque não sair daqui cantando aquela, tu és a minha âncora, tu és o meu não sei o quê, porque no meio da tempestade, vento de 100 km por hora, eu falei, oh meu Deus. Aí acabei indo. Aí fui lá. Eu chego lá, eu vejo o templo construído. Totalmente financiado aqui pela igreja. Compramos o terreno, construímos. Aí eu vi a felicidade do povo. A gratidão do povo. Pô, chora, esse pastor Arival, agradece lá o povo de Pinheiros, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Teve um senhorzinho lá que disse, pastor, o senhor não sabe o bem que vocês estão fazendo para a gente. O bem. Jamais existiria uma igreja aqui em Biúna, uma construção de um templo desse aqui, se não fosse a generosidade da igreja de Pinheiros, dos irmãos de Pinheiros. Aí eu voltei, irmãos, cansado, mas feliz, sabia disso? Eu vim, quando eu voltei, eu preguei lá, o mesmo sermão que eu preguei hoje aqui de manhã. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas eu vim numa satisfação. Eu estava tão cansado. Porque eu tenho que fazer ginástica. É ruim demais, é triste. Quem disser que faz ginástica que eu gosto é mentiroso. Você vai por disciplina, você vai porque tem que ir. E toda segunda-feira eu digo para o rapaz, olha, pega leve, porque ontem foi puxado, foi domingo. Aperta na sexta, na quarta, mas eu estava ontem o pó da rabiola.
Cheguei cansado. Mas havia um gozo no meu coração. Havia uma alegria no meu coração. E eu disse: fazer o bem, faz bem. Eu digo: Senhor, muito obrigado, porque a gente não está fazendo com o que é nosso, nós estamos fazendo com o que é teu. Nós não estamos retendo aquilo que é teu para o nosso proveito próprio, nós estamos dando para que outros sejam o quê? Abençoados. Aí eu nem tomei Toddy. Você acredita? Não tomei Toddy ontem com bolacha. Fui dormir tão satisfeito que eu estava. Botei que eu acordo 5h30, 6 horas, para o culto das 7, das 8 tentar. Acordei numa satisfação. Coração cheio de gozo, de alegria. Eu digo: essa é a melhor coisa. Quando você faz o bem, quando você está sendo usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, há um contentamento, há uma satisfação que vem de Deus. E essa satisfação ninguém pode tirar. Amém? Paulo termina dizendo, vamos ficar de pé. Versículo 19, eu quero que você leia comigo, e o versículo 20. Estou chorando. Ei, pastor velho assim. Vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aprenda, meu irmão, a viver contente. Aprenda com Paulo o segredo do contentamento.